Olá, olá, queridos, graça e paz. Vamos a mais um vídeo e, como sempre peço, mais uma vez o faço. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho caso você ainda não o fez, para que você pegue as notificações, para que você receba quando tiver material novo que é relevante para você, certamente é relevante para quem você ama. Então, eu quero que você esteja muito atento, porque hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito sério. Eu estarei falando hoje sobre a igreja desviada. Queridos, nenhum desviado nasce desviado. Ele se desvia através de um processo, onde ele vai deixando de cometer, vai deixando de proceder de forma como deveria proceder e vai cometendo coisas que não deveriam cometer. E o texto base do nosso estudo aqui é 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 7. Quando o rei Ezequias ele assume o trono substituindo seu pai, o rei Acais, que de forma pregressa havia feito 4 coisas que estão relatadas no capítulo 29, versículo de número 7. A Bíblia fala que eles fizeram 4 coisas que eu vou estar utilizando isso daqui para mostrar como que uma igreja se torna uma igreja desviada. A Bíblia fala que eles fecharam as portas, que eles apagaram as lâmpadas, que eles não queimaram incenso e que eles não ofereceram holocausto. Então essas 4 coisas de fechar as portas, apagar as lâmpadas, não oferecer, não queimar incenso e não oferecer holocausto, eu vou resumir isso aqui em quatro palavras básicas que vão nortear o meu argumento para que a gente possa, de fato, fazer com que, como igreja, não sejamos uma igreja desviada, ou pelo menos retomemos o caminho, a vereda antiga, em nome de Jesus. Por que eu estou falando vereda antiga? Porque, queridos, só quem se ajusta com o passado tem direito a um futuro desejável. Só quem dá uma olhada, porque ninguém, como eu disse e repito, nasceu desviado. Simplesmente foi processualmente deixando de fazer algumas coisas, porque nós não erramos somente quando fazemos coisas erradas, mas quando deixamos de fazer coisas certas. Aliás, eu vou além. Creio eu que muitas das coisas erradas que nós fazemos foi por causa do abandono das coisas certas que jamais deveriam ser abandonadas. Então essas 4 coisas aqui, vou repetir: fechar as portas, apagar as luzes, não queimar incenso e não oferecer sacrifício, eu vou resumi-la com 4 palavras: relacionamento, anote; revelação, anote; oração e sacrifício. Relacionamento, revelação, oração e sacrifício, ok? A igreja moderna, ou a pós-moderna, ela é uma igreja inadimplente. Inadimplente porque ela deixou de entender que culto não é uma reunião, é um estilo de vida. Que é um modelo de comportamento na terra de acordo com os padrões do céu. Que, por causa da negligência e da prevaricação de alguns líderes, essa é a grande realidade, a igreja ignorou que cultuar é tributar, e quem não cultua não paga, e quem não paga não tem intimidade. Quem é devedor não tem intimidade, porque quem tributa é inferior a quem recebe o tributo. E tributar é reconhecer a superioridade de quem está de fato recebendo o tributo. E nós deixamos de cultuar, nós tornamos, eu digo nós, né, no sentido genérico, lógico, eu não posso generalizar, existem muitos lugares saudáveis, essa é a grande realidade, mas é um grito de alerta, uma palavra profética de despertamento do que seria uma igreja desviada. E essa igreja desviada passa por, pelo menos, pelo abandono desses 4 princípios: relacionamento, revelação, oração e sacrifício. Como assim, pastor Marcos? A Bíblia fala que eles, vou repetir, eles fecharam as portas, eles apagaram as lâmpadas, eles não queimaram incenso e não ofereceram sacrifício. Então vamos começar pelo primeiro. Eles fecharam as portas. Isso tem a ver com o quê? Com relacionamento. O nosso relacionamento não se restringe a um conhecimento. Você conhecer alguém é uma coisa, relacionar-se com ela é outra. O relacionamento tem a ver com troca, tem a ver com a transmissão do que eu tenho, tem a ver com a recepção daquilo que eu não tenho, da pessoa com a qual eu me relaciono. Então, deste modo, querido,
Eu quero ler uma coisa aqui, que todo relacionamento com Deus começa por um chamado. Chamado a partir dele, de modo que ele fala e nós ouvimos. Nós falamos e ele responde. É o que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 19 e 20. A Bíblia fala que Moisés falava e Deus respondia. Moisés falava e havia o eco do céu sobre a terra. A Bíblia fala que Deus falava e Moisés respondia. Isso é relacionamento. Não é quando você e eu pegamos os nossos acúmulos de lixos emocionais e despejamos num domingo à noite, queridos. Isso não é relacionar-se com Deus. Nós somos hoje, em muitas instâncias, igrejas de portas fechadas. Podemos, às vezes, até ter comunhão uns com os outros, mas se temos comunhão uns com os outros e não temos um relacionamento com Deus, isso não é comunhão, isso é apenas um ajuntamento. Que nós possamos, em cada culto, estabelecer um nível de relacionamento, porque é o relacionamento que estabelece o conhecimento verdadeiro. A nossa incumbência como profetas e líderes é levar a uma igreja que, de fato, tenha portas abertas entre os céus e a terra, a semelhança de Jacó, que estava dormindo em Betel, e Betel significa casa de Deus, e ele vê uma escada que subia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam, e ele fala, verdadeiramente isso aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, a porta dos céus, ela só está aberta quando existe na terra uma Betel, que de fato construa uma escada que vá da terra ao céu, que vá onde os anjos de Deus subam e desçam. Alguém me entenda em nome do Senhor Jesus. Relacionamento, fecharam as portas. Segundo lugar, revelação. É a segunda palavra que, uma vez abandonada, nos faz ser uma igreja desviada. Porque a Bíblia diz que eles apagaram as lâmpadas. A palavra revelação aqui está ligada a este fato deles terem apagado as lâmpadas. E lá no tabernáculo havia um candelabro com 7 lâmpadas. Mas no templo havia 10 candelabros com 7 lâmpadas. 10 candelabros com 7 lâmpadas são 70 lâmpadas que estavam apagadas. Então, queridos, a Bíblia vai nos mostrar, por inferência, que trevas é símbolo de ignorância e luz é símbolo de revelação. A palavra do Senhor diz em Colossenses 1,13, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que pedir ao Senhor que os nossos cultos, a nossa igreja, seja uma igreja de revelação. Não é uma revelação do eis que te digo, de alguém que chega perto de alguém para falar de um problema pessoal. Quando eu falo de revelação, eu estou falando de Bíblia aberta. Eu estou falando de palavra de Deus, onde o sermão expositivo volte ao palco. Menos coach, mais profecia, querido. Menos psicologia e mais cura interior. Menos achismo e mais palavra revelada. Mais doutrina de Deus e menos achismos humanos. Palavra revelada que me refiro é quando Deus se revela de tal maneira que saímos de lá entendendo um pouco mais de quem Ele é para posteriormente experimentar o que Ele faz. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos ajude nisso. A palavra do Senhor diz, queridos, que essa realidade que deles terem apagado as lâmpadas precisou de um homem que se levanta e com a autoridade de rei, de líder, ele estabelece as lâmpadas acesas outra vez. E todo mundo aqui, pelo menos uma boa parte, deve saber que o combustível para acender e manter a lâmpada acesa era o azeite. E azeite na Bíblia é símbolo inequívoco do Espírito Santo. Em síntese, somos uma igreja desviada quando apenas acreditamos em Jesus, mas ainda não fomos cheios do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos encher de tal maneira que a lâmpada seja acesa outra vez, porque não existe outro elemento para acender a lâmpada que não seja o azeite. Não existe outra fonte de revelação que não seja o Espírito Santo. Deus nos abençoe. Terceira coisa, oração. A Bíblia fala que eles não queimaram incenso. Então, a Bíblia nos fala, deixa entendido que a oração é simbolizada pelo incenso. Eu não tenho tempo aqui para falar dos 5 elementos do incenso, deixa talvez para o outro assunto, mas a oração é simbolizada pelo incenso. No Salmo 141, versículo 2, está escrito assim, Davi disse, suba a minha oração
como incenso diante da tua presença. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, que o incenso é a oração dos santos. E a Bíblia nos diz em Gênesis 8, 21, que quando Noé oferece o sacrifício após sair da arca, Deus aspira, ou seja, põe para dentro dele aquilo que Noé havia oferecido. Uma oração que é incenso diante de Deus faz com que aquilo que sai da gente entre em Deus. Este é o grande segredo de uma oração eficaz. É quando nós não apenas jogamos para fora o que está dentro da gente, mas quando nós conseguimos com que Deus ponha dentro dele aquilo que saiu de nós. Que sejamos uma igreja de oração, querido. Uma igreja que precisa de fato de revelação, ou seja, de luzes acesas, quer seja numa pregação no domingo à noite ou numa escola bíblica dominical matinal que está em óbito em muitos lugares, e junto com o óbito da escola bíblica, junto com o óbito da instrução do púlpito, nós também estamos aí tendo o óbito das reuniões de oração. As pessoas se reúnem para orar para pedidos pessoais, mas nós não nos lembramos mais. E por isso esse vídeo está sendo gravado, para cooperar com outras vozes proféticas, que não existe avivamento sem oração, que não existe expulsão de demônios sem oração, que não existe quebrantamento sem oração, que não existe missões sem oração, que não existe conquista de almas sem oração, que não podemos fazer nada sem oração, que nem tudo a gente faz só com oração, mas nós não podemos fazer nada sem nenhuma oração. Que Deus nos ajude a queimar incenso outra vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quarto e último lugar. A palavra-chave é sacrifício, porque a Bíblia fala no versículo 7 que eles não ofereceram holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico olar, que significa fazer subir. O que nós temos que entender é que aquilo que desce sempre será a aprovação daquilo que foi aceito lá em cima. Se aquilo que eu ofereço aqui não sobe, de lá nada desce. Por isso que a palavra de Deus diz que eles não ofereceram sacrifícios, não ofereceram holocausto. E o holocausto era um sacrifício que era feito. Talvez alguns aqui possam dizer, mas peraí, pastor, isso não existe mais no nosso tempo. Quem é que disse para você? A Bíblia fala no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1, do livro de Romanos, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Mas a Bíblia vai nos dizer anteriormente que nós devemos oferecer a Deus o nosso sacrifício, com nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A Bíblia vai nos falar sobre o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós vamos começar a perceber essas realidades bíblicas em nossa vida, só que entrou em nosso meio algo que fez a igreja ser, em alguns aspectos, segmentos, uma igreja desviada. Aquilo que a gente chama de a graça barata ou a hipergraça, que começou a solapar a palavra sacrifício como se fosse algo veterotestamentário, e eu já provei para você que não. Mas a graça barata nos ensina que Cristo já fez tudo. Portanto, não precisamos fazer mais nada. Mas o Evangelho da Graça nos ensina que quem quiser segui-lo, seguir Jesus, deve tomar a sua cruz. A religiosidade ou a graça barata ensina que é só receber. O Evangelho ensina que é preciso entregar. A graça barata ou a hipergraça ensina que podemos viver o melhor. O Evangelho ensina que precisamos morrer para viver melhor. Então, eu quero que você atente para essa realidade, anote esses textos para embasar o que eu estou falando. Romanos 12, 2, Lucas 9, 23, Hebreus 13, versículo 15 e 16. Ok? Que Deus nos ajude a não sermos uma igreja desviada. Que nós não sejamos uma igreja de líderes que fecham as portas, apagam as lâmpadas, não queimam incenso e não oferecem sacrifício. Que Deus nos ensine, de fato, a sermos uma igreja que retorne aos trilhos. Que Deus levante os Martinhos Luteros do século 21 para pôr a igreja no seu trilho, que tenha relacionamento, que tenha revelação, que tenha oração e que tenha sacrifício. Graça e paz. Se foi bom para você, espalha para todo mundo por aí.
e vamos pedir ao Senhor que não nos deixe ser uma igreja desviada em nome de Jesus.